E agora vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre um tema que é muito importante, liberdade religiosa no Brasil. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Alfonso Preste. Ele é procurador da Justiça Criminal e professor da Escola Superior do Ministério Público. Boa tarde, doutor Afonso. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Guga. Sou eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de falar de um tema tão caro e importante quanto esse. Doutor, para começar a nossa entrevista, é importante a gente ser didático para o nosso telespectador. Defina, por favor, de um modo bem sucinto, o Brasil ser um Estado laico e o que é a liberdade religiosa. Nós cometemos muitos equívocos quando abordamos esse tema. É importante entender o seguinte: o Brasil é um país absolutamente laico. Em outras palavras, ele não deve ter uma religião ou promover apenas uma religião em despeito às demais. Tampouco deve impingir qualquer tipo de dano, sacrifício ou mesmo de punição àquele que não é adepto de qualquer religião. Mas é muito importante entender um ponto que é controverso. Cabe ao Estado, dentro dessa arquitetura de Estado laico, criar condições para que todos aqueles que queiram professar uma determinada religião, um determinado culto, e não ofenda a ordem pública, que eles possam fazê-lo. É garantia constitucional, é cláusula pétrea, é um dos pontos mais importantes da Constituição Federal, está incitamente ligada à questão da dignidade da pessoa humana. A religião é uma das projeções mais importantes da personalidade, da dignidade da pessoa humana. Doutor Alfonso, importante também a gente abordar, porque ultimamente aqui no país tem crescido os índices de intolerância religiosa e a gente pode fazer uma analogia também com o cenário mundial, né? Que, sem dúvida nenhuma, também há um crescimento. Gostaria que o senhor desse a sua análise em relação a isso. Bom, é preciso entender que no Brasil o fenômeno é um pouco diferente do fenômeno global como nós tratamos. No Brasil nós temos como cerne de toda a questão o racismo religioso. 80% aproximadamente de todos os casos de intolerância religiosas, crimes violentos, depredações de santuários, elas têm por alvo religiões de matriz afro-brasileira. Tá? Candomblé, Umbanda, Quimbanda, todas aquelas caracterizadas e que têm como raiz estrutural, cultural, a questão do negro, da cultura negra, da cultura africana. Então, esse é o primeiro grande problema. A segunda grande questão é que nós vivemos um instante na nossa sociedade muito difícil, de polarização, de certo ou errado, de marchas para Cristo, carreatas para Cristo, patrocinadas por pessoas que ocupam cargos públicos e que, por conta dessa mensagem, acabam marginalizando as demais tradições. As demais tradições acabam sendo aviltadas, justamente porque o Estado laico não permite esse tipo de manifestação proferida por um agente público, quanto mais pelo chefe do Poder Executivo Nacional. Agora, doutor Alfonso, é importante também a gente analisar aí, o senhor falou das religiões aí de matrizes africanas. São elas mesmo que sofrem maior discriminação? Essa discriminação normalmente vem por que motivo? É falta de conhecimento? Como você analisa tudo isso, doutor? Vamos lá, de forma muito cirúrgica. 80% dos dados mostram que são religiões de matriz africana as que sofrem ataques.
esses ataques, eles vêm desde microataques diários no dia a dia, nas piadas, que matam existencialmente os adeptos dessa tradição, que se sentem marginalizados a partir disso, até efetivamente ataques contra os ritos, contra os santuários, contra os seus adeptos. São Paulo ainda vive uma condição melhor. Os órgãos públicos do Estado de São Paulo, em especial a Alesp, têm difundido fortemente a questão da cultura de paz em relação a isso. Isso tem ajudado em muito, mas quando você observa que você começa a ter santuários incendiados, objetos de caráter sacerdotal, de caráter religioso, danificados, sacerdotes agredidos, você começa a ver o tamanho que isso pode chegar. E pior, em algumas unidades da federação, como o Rio de Janeiro, nós temos uma questão muito grave, que é o crime organizado contra essas tradições. Essas tradições, elas têm por alvo principal que a pessoa se empodere, na verdade, como autor da sua própria vida. E isso acaba enfraquecendo a permeabilidade do tecido celular das milícias e do tráfico de drogas. Graças a Deus, São Paulo ainda não chegou nesse ponto, mas nós temos trabalhado, Ministério Público, Polícia, Justiça e a Alesp e o governo estadual, principalmente para impedir isso. Nós temos deputados que têm ações muito boas nesse sentido, deputada Damares Moura Cu, a deputada Érica Malunguinho, a deputada Alici Brandão, citando apenas três, enumerando, até com posições políticas diferentes, mas que estão unidas no mesmo enfoque e na mesma visão. É isso que é importante. Quando nós permitimos que o culto, que a religião, seja professada por todos, independentemente de qual seja ela, nós promovemos a dignidade da pessoa humana. É para isso que todos nós existimos. É para isso que existe a República Federativa do Brasil, como ela está prevista no artigo 3º da Constituição Federal. Doutor Alfonso, estamos caminhando já para os momentos finais dessa nossa entrevista. O senhor citou alguns trabalhos de parlamentares, o Legislativo Paulista vem trabalhando forte com isso, tem a Semana da Liberdade Religiosa, por exemplo, criada pela deputada Damares Moura, do PSDB, mas o que o senhor acha, na sua visão, que falta aí avançar em termos de políticas públicas e como funciona a denúncia aí de intolerância religiosa aqui no Brasil? Bem, vamos estabelecer com bastante clareza e calma isso. É importante que todo atentado, seja esse microatentado diário, seja a mera, e nunca é mera, mas enfim, a simples injúria racial em que eu menoscabo você pela seu credo, pela sua crença religiosa, até as agressões, até as movimentações sejam levadas ao poder público. Esses deputados que eu citei, eles têm um sistema que fazem com que essas denúncias cheguem aos promotores e juízes e à polícia. Sem dúvida nenhuma, outros deputados também utilizam esse mesmo estratagema. Mas é importante que as comissões recebam essas informações. E é mais importante ainda, o que nos falta hoje? Falta que nós conscientizemos ainda mais o Judiciário, o Ministério Público e as polícias da necessidade de atuações proativas para impedir que isso ocorra. Agora, esta proatividade, quando a gente fala em instituições de justiça, nós já estamos falando depois da violação do direito. É importante que a gente atue também antes da violação do direito. É necessário que essa cultura de paz ela seja difundida dentro das escolas, ela vire política pública em todos os espaços públicos, em todos os espaços de convivência que são patrocinados pelo poder público. Enquanto nós não criarmos essa cultura em política pública, essa cultura de paz, nós vamos continuar vivendo isso
e vamos continuar nesse discurso polarizado que acaba extravasando a própria questão da intolerância religiosa e atingindo até gênero, orientação sexual, condição de desejo sexual, etnia. É importantíssima essa intervenção educativa. Nós não vamos resolver o problema apenas com um sistema de justiça. Nós precisamos das duas coisas: uma repressão eficiente, prevenção muito bem feita com a forja, com a criação de seres, de pessoas que entendam a diversidade como riqueza, seja ela cultural, seja ela religiosa, seja ela étnica, seja ela de qualquer natureza. É isso que vai nos fazer desenvolver enquanto sociedade. Doutor Alfonso Preste, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Até uma próxima oportunidade que a gente possa debater mais esse tema. Muito obrigado, viu? Sou eu que agradeço e fico sempre à disposição. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.